Sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com dois médicos aqui no estúdio. Inicialmente, nós estamos recebendo aqui o doutor Lúcio André Anuleto, que é cirurgião de cabeça e pescoço. Doutor Lúcio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nádia. Obrigada por ter vindo aqui ao Notícias da Manhã. Daqui a pouco nós vamos conversar aqui também com a médica oncologista, a doutora Suilane Oliveiras. Vamos saber sobre o tratamento do câncer de laringe. Eu queria saber, doutor André, nós preparamos até uma arte aqui para ilustrar, explicar primeiro para o telespectador o que é a laringe, né? Como é esse órgão do corpo humano, como ele funciona, né? E como ele pode ser atingido por alguma doença. Então, nós temos aqui a ilustração, o senhor pode explicar para a gente o que é a laringe. Bom dia a todos. Antes que nós discutamos o tratamento, os tumores da laringe, é importante relembrar o que é a laringe. A laringe é um órgão intrínseco do pescoço, aqui representado nessa ilustração, absolutamente necessário no processo de respiração e também na fonação, na produção de voz. A laringe assemelha-se a um tubo formado por cartilagens que permite o trânsito do ar através do nariz, da cavidade oral, da orofaringe, popularmente chamada de garganta, em direção ao pulmão. Então, a laringe aqui representada é essencial para o trânsito de ar, é essencial para a respiração. A laringe pode ainda ser dividida em 3 compartimentos, quais sejam a glote, a subglote e a supraglote. A glote é o local da laringe que abriga as cordas vocais. Em última análise, é onde se dá a produção de voz, essencialmente se dá pela vibração das cordas vocais representada nesse diapositivo. A parte acima da glote chama-se supraglote. Os tumores ali originários têm como principais sintomas a disfagia leve, que nada mais é do que uma dificuldade para deglutir, um desconforto para deglutir, às vezes relatado como entalo, às vezes relatado como sensação de caroço no pescoço. A supraglote está aqui representada, grafada em vermelho. A gente tem aqui, doutor, as causas mais comuns, e a gente vai chegar agora já falando do câncer de laringe, as causas mais comuns do câncer, como o consumo do tabaco, né, o fumo e o consumo do álcool. Isso realmente atrapalha e faz com que tumores malignos apareçam na laringe? Sim, a resposta é sim, Nádia. O tabagismo é a principal causa de morte prevenível em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde estima que 10 mil mortes, eu estou falando de 10 mil mortes, acontecem diariamente relacionadas ao uso do tabaco. E o câncer de laringe não se distancia dessa realidade. A principal causa de formação de câncer de laringe é sim o tabagismo. Mais que o álcool até? Mais do que o álcool até. A associação de uso de tabaco e o consumo regular de álcool amplifica, cria uma sinergia, ou seja, aumenta ainda mais o risco de desenvolver o câncer de laringe. Então, o grande vilão na formação do câncer de laringe é sim o uso de tabaco, junto com o consumo de álcool. No caso do presidente Lula, doutor André, a gente tem um prejuízo já inicial à fala. Ele apresentou uma rouquidão acima do normal. Em que área pode estar localizado esse tumor do presidente Lula? O tumor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é localizado nessa região, a supraglote. Então, a supraglote, ela recebe primeiramente o ar, que vai se dirigir em direção às cordas vocais, vai promover a vibração das cordas vocais e vai produzir a voz. Além disso, os tumores aqui iniciados, a semelhança do que acontece com o ex-presidente Lula, também causam, além de problemas de voz, a chamada disfonia, a rouquidão, levam a desconfortos da deglutição. O tumor do presidente Lula é classificado como um tumor estádio 3. Uma classificação de 1 a 4, nós temos o estadio 3, que é o tumor que inicia-se na supraglote, mas pode também migrar em direção à glote, levando a um prejuízo, sobretudo, da fonação. A Luciana, doutora, ela disse que há mais de um mês está rouca, sente dificuldades de deglutir, né, de engolir a saliva e quando dói, aparece um barulhinho, como se fosse um estralo. O que pode estar acontecendo com ela? Luciana, toda rouquidão, toda alteração da qualidade de voz, ser uma causa aparente, especialmente quando perdura por mais do que 3 semanas, deve sim ser investigada. Eu sugiro a você que essa investigação seja iniciada ou pelo médico cirurgião de cabeça e pescoço ou pelo especialista em otorrinolaringologia.
Doutor Lúcio André continua com a gente. Doutor Lúcio, eu queria que a gente fosse agora até aqui. A doutora Suilane Oliveira, ela é médica oncologista, está aqui também. Doutora Suilane, muito obrigada pela presença, tudo bem? Tudo bem? A doutora Suilane vai falar agora sobre o tratamento para esse tipo de câncer, câncer de laringe. A gente sabe que existem pelo menos 3 tratamentos que podem ser a radioterapia, a quimioterapia e a própria cirurgia, ou os 3, alguns em algum momento se complementando, doutora Suilane. Então, o que é mais importante no primeiro momento observar para dar início ao tratamento? Muito bem, bom dia a todos. O tratamento do câncer de laringe envolve, a princípio, antes de tudo, acho que é importante a gente enfatizar que deve ser um tratamento multidisciplinar. O câncer de laringe, o seu tratamento, ele pode acarretar algumas repercussões na qualidade de vida do paciente, como alteração da voz, alteração da nutrição, né, durante o tratamento. Então, é importante que esse tratamento seja feito por uma equipe multidisciplinar, seja ela o cirurgião de cabeça e pescoço, um oncologista clínico, um especialista em nutrição, um dentista, também é importante a presença do dentista antes do início do tratamento, porque antes de você iniciar o tratamento, seja quimio e radioterapia, é importante você fazer uma avaliação da cavidade oral. Os pacientes que têm câncer de laringe, eles podem ter outras neoplasias por carcinogênese de campo. O efeito do cigarro, ele prejudica várias áreas na região da cavidade oral e existe um risco de segunda neoplasias primárias. Então, isso tudo é avaliado antes de iniciar o tratamento. Então, o paciente, depois que teve um diagnóstico de um câncer de laringe, para você determinar qual o tratamento, você vai fazer o estadiamento clínico do paciente e avaliar as condições gerais do paciente. Se o paciente tem alguma comorbidade que limitaria a oferta de algum dos tratamentos possíveis de serem feitos. De uma forma geral, Nádia, para os tratamentos para os tumores iniciais, os estadios 1 e 2, você pode fazer uma ressecção cirúrgica e, dependendo das características que são achadas depois na biópsia, você faz a recomendação de complementação com químio e radioterapia ou a combinação de tratamento. O diagnóstico é feito inicialmente com uma biópsia. O diagnóstico é feito, você faz uma laringoscopia, né, na suspeita, nosso querido presidente teve uma rouquidão, então a avaliação clínica inicial, você faz uma videonasolaringoscopia para avaliar se existe alguma lesão nessa região. Existindo a lesão suspeita, essa lesão é biopsiada para confirmar qual é o tipo histológico da lesão. E depois que você confirma o tipo histológico, você vai fazer o estadiamento clínico, que é justamente você pesquisar e rastrear se tem alguma outra metástase no organismo do paciente. Então, para fazer esse rastreamento, você faz um raio-x de tórax e uma tomografia ou uma ressonância de face e pescoço. E aí já dá para saber, já dá E aí pra você já sabe se a doença é localizada ou se a doença é um processo mais avançado para você fazer a programação do seu tratamento. Se for mais localizado no estágio anterior, já pode ir tratando só com radioterapia. Você pode fazer só radioterapia ou cirurgia. Ou São cirurgia. As duas opções. A Maria quer saber se quem não fuma corre risco de ter câncer de laringe. Existe. O risco é menor, mas é descrito também a ocorrência de câncer de laringe em pacientes não tabagistas. Mas o principal fator de risco, a maioria dos pacientes com câncer de laringe tem associação com tabagismo. Daí porque eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento para enfatizar para quem fuma ou não está pensando em parar de fumar, a partir de hoje deve pensar em largar o tabagismo e abandonar esse vício, porque a gente sabe que acarreta uma série de problemas para o paciente. Câncer de laringe é apenas uma das muitas doenças. Inclusive, né? Nádia, é importante enfatizar que a gente sabe que os pacientes que têm um câncer de laringe, que durante o tratamento continuam fumando, eles têm uma taxa de controle local e uma chance de cura menor do que aqueles pacientes que abandonam o tabagismo. Então, nunca é tarde para parar de fumar. Tá ok. Eu queria agradecer demais aqui a presença da doutora Suilane Oliveira, que é médica oncologista, que faz o tratamento de câncer, e também do doutor Lúcio André Noleto, que eu chamei o tempo todo de André, mas tudo bem, doutor Lúcio André, que está aqui, é cirurgião de cabeça e pescoço, que também faz a cirurgia, né, doutor? No caso de uma necessidade de cirurgia, é o profissional adequado para fazer a retirada de um tumor nessa região. Sim, é importante salientar que há várias modalidades que podem ser empregadas no tratamento do câncer de laringe. A radioterapia é uma delas, a quimioterapia é uma outra opção de tratamento e a cirurgia soma-se às demais nos vários protocolos de abordagem dos tumores de laringe. Especificamente nos tumores estadio 3, há a possibilidade da indicação da quimioterapia, muitas vezes associada à radioterapia, e reserva-se a indicação da cirurgia na possibilidade de falha de controle da doença. Então, a interdisciplinaridade que foi colocada pela doutora Suilane é absolutamente necessária na condução desses casos para que se alcance um bom resultado. E a cura, né? Que é o que eles procuram. Obrigada, doutor Lúcio André. Muito obrigada, doutora Suilane. Foi um prazer tê-los aqui. Se você quiser rever esse vídeo, daqui a pouco ele já estará disponível no cidadeverde.com.